O Guilherme aqui tentando fazer eu contar meus casos. Doutor, qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Conte-me uma história. Sei que são muitas, mas eleja uma. Compartilhe conosco como já agiu para ganhar a causa. Enriqueça nós, futuros advogados. Com uma história real de um caso na prática. Olha, gente, eu tenho milhares de casos, eu adoro. O problema dessas lives é isso, né? Só nessa live, Guilherme, não sei que hora que você já chegou, eu já contei umas 3 histórias já. Mas assim, teve um caso assim que muita gente não vai gostar, mas que eu adorei ganhar aquele caso, por exemplo, um dos casos que me ocorre agora, viu, Guilherme? E isso fica uma dica para você, sabe? Fica um detalhe. Eu tive uma vez, atendi uma senhora que ela estava sendo despejada. Era uma ação de despejo, por falta de pagamento, se eu não me engano, ou por denúncia vazia. Agora me foge, mas eu acho que era por falta de pagamento. E essa senhora chegou para mim. Não, era uma denúncia vazia. Estavam tentando tirar ela da casa porque o aluguel era muito baixo. Isso é um caso muito antigo, tinha havido uma mudança na lei e o proprietário podia tirar ela de lá. Então tinha entrado com uma ação de despejo por denúncia vazia. E essa senhora falou assim: doutor, eu estou desesperada, eu sei que eu tenho que sair, mas eu preciso que o senhor me consiga pelo menos uns 3, 4 meses, porque eu comprei um terreno e estou construindo um barraquinho lá. Eu e o meu companheiro, nós estamos construindo um barraquinho lá e eu preciso que o senhor me consiga pelo menos uns 90 dias para mim poder terminar lá meu barraco e poder mudar, né? Eu vou ter que sair, eu vou ter que mudar. Muito bem. Eu falei, tá bom, eu vou tentar te ajudar. Era uma senhora muito simples e tal. Eu falei, eu vou tentar lhe ajudar. Aí pedi vista do processo. Nós, defensores públicos, temos prazo em dobro, né? Então hoje, na época não era assim, era 15 dias direto, né? Mas hoje o prazo para o defensor é enorme para ele contestar, né? Então são 15 dias úteis, para o defensor são 30 dias úteis. Isso pode dar o quê? Quase 2 meses, pelo menos uns 40, 45 dias. Mas na época era 30 dias corridos, então eu tinha mais ou menos um mês. Então, um mês eu tinha certeza que eu conseguia para ela, porque eu tenho prazo em dobro. Então, eu entrei no processo, pedi vista, né? E fui olhar o que eu podia alegar ali para tentar ganhar algum tempo, né? O que eu podia alegar para criar ali uma dificuldade, né? Para aquele caso, para tentar conseguir um pouco de tempo para aquela senhora, para ela poder terminar a casinha dela e se mudar. Aí eu fui olhar, viu, Guilherme, lá o caso, fui olhar o processo, pô, o processo assim era perfeito. Perfeito. Era uma advogada, sabe? E ela tinha feito assim, sabe, Guilherme, tudo certo. O português era perfeito, a apresentação era perfeita, ela tinha notificado de acordo com a lei, ela tinha juntado os documentos certinhos. Eu olhei assim, e eu sou bom nisso, né? Não é à toa que eu sou escritor, professor. Eu olhei e, cara, não tinha uma única falha no processo. Não tinha nada. Sabe, eu olhei assim e falei assim, não tem nada que eu possa falar. O que eu vou dizer para ganhar tempo aqui, né? Aí eu fiquei pensando com aquele processo, olhei o processo, olhava de novo, não tinha nada. Eu falei, parece que essa pessoa não vou conseguir ajudar. Mas daí eu tive uma ideia. Eu falei, essa advogada, ela tá perfeita demais. Eu pensei comigo, a perfeição dela é o calcanhar de Aquiles dela. Ela é muito perfeita. Então, assim, isso deve ser o calcanhar de Aquiles dela. Eu falei, eu vou mexer nisso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma petição dizendo assim, claro que eu só protocolei no último dia, né? Pelo menos os 30 dias ali eu ia conseguir. Aí eu protocolei a petição no último dia e falei assim, olha, infelizmente
Infelizmente, se trata de um despejo por denúncia vazia. Não obstante a minha cliente tenha sido uma ótima inquilina durante mais de 20 anos, não obstante ela tenha pagado o aluguel religiosamente em dia, que ela tenha sido sempre cumpridora do acordo que ela firmou com o locador, não obstante isso, infelizmente, né, a lei tira dela o direito de defesa, porque a lei dá ao locador, nesses casos, o direito de despejar por denúncia vazia, ou seja, sem que ter que justificar por que quer tirar a pessoa. Ou seja, o locador só fala assim, eu quero que você saia, e pronto. Então, já que a lei diz isso, eu requeiro que seja aplicado por analogia. O Guilherme, que é estudante de direito, deve saber o que é analogia. Na lei do inquilinato tem uma norma, Guilherme, que diz que em certos casos, não nesse caso especial, mas em certos casos, se o inquilino concorda em desocupar o imóvel no prazo da contestação, ele tem o quê? 6 meses para desocupar. Não era o caso da minha cliente, ela não tinha. Mas o que eu falei? Eu falei, olha, eu peço, num caso como esse, em que a locação é tão antiga, que seja aplicado por analogia a norma do artigo tal, que permite que a pessoa, quando concorda com a desocupação, fique 6 meses. Então, assim, isso eu dei ali uma de migué, porque obviamente que não cabia analogia nesse caso, não cabia essa aplicação, mas eu dei uma de migué. Falei, olha, a minha cliente concorda em sair do imóvel e pede o prazo de 6 meses para desocupar. E protocolei no final do prazo do último dia. Fui lá e protocolei essa petição. Aí a justiça, tá, gente, tem todas umas formalidades. Aí demorou uns 15 dias e o processo voltou para mim com uma petição enorme da advogada, mas uma petição enorme. A petição da advogada tinha, assim, umas 15 páginas. E ela, assim, deu uma aula, mas assim, deu uma aula. Ela falou assim que era uma vergonha que eu, como defensor público, não soubesse o que era analogia. E ela, então, ia me ensinar o que era analogia. E ela deu uma aula durante umas 10, 15 páginas sobre o que é analogia no direito, tá, gente? No direito. Que é você aplicar uma norma para um caso, aplicar uma norma para um caso parecido, mas não exatamente. Então, você tem uma norma para uma situação, então, ela foi e deu uma aula. Ela gastou umas 15 páginas. Aí eu olhei aquilo, entre nós aqui, tá? Entre nós, eu ri tanto. Eu tinha passado no concurso público, é claro que eu sabia que era analogia. Eu ri tanto porque ela caiu na minha conversa. Porque daí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, preparei uma petição assim, bem curtinha. Falei assim, olha, já que o autor ou autora, né, não concorda com o pedido de prazo para desocupação de 6 meses, então eu requeiro que esse douto juízo, já que há um impasse, um conflito, que esse douto juízo marque uma audiência de conciliação. A pauta da juíza lá da vara que corria esse processo, não vou dizer que qual que é, mas eu me lembro, a pauta dela estava para daí a 6 meses. Aí, a juíza marcou a audiência para daí uns 7, 8 meses. Ou seja, a advogada, a perfeição dela fez com que ela caísse na minha, Guilherme. Ou seja, ela não percebeu a minha manobra. Ela deveria ter concordado. Ela podia ter respondido assim, olha, não se trata de analogia. Então, assim, 6 meses nós não concordamos, mas a gente dá aqui para a ré sair um prazo de 3 meses para ela sair, ela concorda? Pronto, é o que eu queria. Mas não, ela ficou mais preocupada, como eu esperava, em me dar uma lição.
Aí foi marcada uma audiência para ir daí a 6 meses, ou seja, no total eu ganhei para essa senhora uns 8, 9, 10 meses. Quando chegou na audiência, essa minha cliente já tinha terminado a casa, já tinha se mudado, já tinha entregado a chave. Então, assim, era um caso dificílimo, viu, Guilherme? Um caso muito difícil, um caso que eu queria ajudar uma pessoa carente, que estava passando por necessidade, e que tinha do outro lado uma advogada poderosa, uma advogada que sabia das coisas, importante na cidade, e que ela caiu na minha conversa porque eu consegui encontrar uma saída. Então, às vezes, viu, Guilherme? Às vezes a gente tem que fazer chover. Às vezes a gente tem que encontrar soluções que não são fáceis.